Abra sua Bíblia agora comigo no livro do profeta Isaías. Capítulo 53. Profeta Isaías, capítulo 53, eu vou ler do verso de número 3 ao verso de número 5. Diz assim o texto sagrado: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado, ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Senhor, fala ao nosso coração nessa noite. Abra os nossos olhos para compreendermos o poder da cruz e o amor revelado em Cristo. Retira de nós toda culpa, medo e condenação. Que a tua palavra nos revele o Cristo que sofre conosco, nos acolhe e nos restaura. Que toda dor encontre esperança na sua presença e que a tua palavra gere vida em nós. Transforme a nossa maneira de enxergar a vida, a nossa maneira de enxergar a cruz, a nossa maneira de enxergar o teu amor. Em nome de Jesus, amém. Histórias que tocam as nossas histórias. Nós estamos falando já há alguns meses sobre histórias bíblicas que nos identificam e ao mesmo tempo nos confrontam e nos transformam. Iniciamos em Gênesis, que é o primeiro livro desta biblioteca, que inclusive o nome Gênesis significa começo, início. Depois do Gênesis, passamos pelo deserto e a travessia do Egito. Chegamos na conquista de Canaã, falamos do período dos juízes, entramos no período da monarquia em Israel, falamos de algumas das histórias registradas nos livros de 1ª e 2ª Reis. Falamos, por exemplo, da história de um homem chamado Jonas. Falamos da história do Daniel. E já há algumas semanas chegamos em algumas histórias registradas no livro
do profeta Isaías. Hoje, especificamente, falaremos sobre sofrimento que gerou vida. Repita assim comigo: sofrimento que gerou vida. Como nós temos dito aqui, todos nós usamos lentes para interpretar a vida. Alguém já disse que todo ponto de vista é a vista de um ponto. Então, a forma como você interpreta a sua realidade, a forma como você interpreta a sua vida, ela é carregada de um viés fotográfico, imaginativo, em razão de um contexto das suas crenças, criação, princípios, valores e etc. Então, uma realidade nem sempre é a mesma para todas as pessoas, porque as lentes que nós usamos podem ser diferentes. Existem, por exemplo, pessoas que leem e interpretam a sua vida carregada de medo, de culpa, de uma religiosidade farisaica, de condenação. E existem pessoas também que interpretam a sua vida e a sua realidade a partir do Espírito, da palavra de Deus. E é isso o que nós estamos tentando fazer nesses dias, é enxergar essas histórias e interpretá-las nas nossas histórias, porque todas essas histórias bíblicas tocam também com as nossas histórias. As primeiras comunidades de discípulos de Jesus olhavam para textos como este texto e a partir deles encontravam esperança e encorajamento, mesmo em meio a uma igreja perseguida. O profeta Isaías, do capítulo 40 ao capítulo 55, vai registrar um bloco de textos que nós chamamos de hinos, cânticos do servo sofredor. E que nos ajuda a interpretar não apenas o que aconteceu com o povo de Israel, não apenas a morte e ressurreição de Jesus, mas também como nós devemos lidar com os desafios que vêm sobre a nossa vida. Então, esse bloco do profeta Isaías, que é chamado de Cânticos do Servo Sofredor, falam sofrimento, do sofrimento de alguém ou do sofrimento de um ente coletivo como o povo de Israel. E esse sofrimento, essa dor, esse sacrifício são acompanhados também por tudo aquilo que foi produzido como salvação, purificação e libertação. De modo que quando nós olhamos para a história da morte e da ressurreição de Jesus, nós não podemos olhar apenas sob o viés cronológico do acontecimento naquele contexto. Por exemplo, se eu pergunto para você assim, João Pedro, pergunta de escola bíblica dominical, quem matou Jesus, João Pedro? João Pedro vai virar para mim e falar, pastor, quem matou Jesus foram os próprios judeus aliados com o Império Romano. A religião, os chefes, os sacerdotes, em conluio com o Império Romano, denunciaram, acusaram Jesus e imputaram a Jesus uma penalidade máxima, morte de cruz.
Daí, esse é um fato histórico. Porém, o João Pedro, que não é apenas um historiador, ele vai dizer: mas, pastor, tem um porém. Eu digo: que porém é esse, João? João diz assim: pastor, quem matou Jesus foram os nossos pecados, pastor. Os meus, os seus, os nossos pecados. Então, o fato histórico da morte de Jesus não é apenas a cronologia de um fato de algumas pessoas imputarem a ele um crime, condená-lo e matá-lo. Mas é, sobretudo, uma morte por amor, em razão dos nossos pecados. De modo que essa morte de Jesus não foi apenas o fato histórico de uma certidão de óbito de um homem chamado Jesus, mas ela significa também salvação e libertação, porque Jesus não apenas morreu, Jesus morreu em nosso lugar. Jesus morreu a morte que nós merecíamos morrer. Sobre nós estava o peso do pecado, mas Jesus, por amor, misericórdia e graça, morreu a nossa morte. Então, a morte de Jesus não é a morte do David, não é a morte do Mahatma Gandhi, não é a morte de um Maomé, não é a morte de um profeta, não é a morte de qualquer ser humano. A morte de Jesus é uma morte cósmica, é uma morte que, inclusive, restaurou todas as coisas, a mim, aos meus, ao mundo, à criação, porque em Jesus todas as coisas são restauradas, reconectadas, renovadas em Deus. Então, Jesus morreu por mim e por você. Jesus morreu por nós. E mais, Jesus morreu e Jesus ressuscitou. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? De modo que quando você olha para a cruz agora, a sua lente interpretativa é de que essa cruz, ela não é apenas uma tragédia, mas ela passou a ser uma revelação. Você olha para a cruz e os seus olhos, seu coração é aberto para uma revelação. Que revelação é essa? A revelação do amor, da solidariedade, da graça, da restauração e da esperança em Deus. Aquilo que parecia derrota, revelou-se salvação. Aquilo que parecia sofrimento, revelou-se vida. Porque a cruz nos ensina uma verdade para a nossa história. Que história, que verdade é essa? A ressurreição, ela é a declaração de que o mal não prevalecerá. Ei! Eu quero dizer, olhando nos seus olhos, nós somos discípulos da ressurreição. Então o mal não tem e não terá a última palavra na nossa vida. Então o que é que nós podemos aprender com esse sofrimento que gerou vida, Débora? Primeiro, sofrimento que gerou vida nos ensina que Deus não nos abandona em nossa dor. Isso é fantástico. E é fantástico porque o nosso Deus, Raíssa,
Ele não é um Deus abstrato. Um papai do céu que está lá no céu e que não sabe a mínima da realidade que nós passamos. O profeta Isaías, ao fazer uma declaração sobre Jesus, Regis, ele diz assim: era um homem de dores e que sabe o que é padecer. Por isso que esses cânticos são chamados na tradição de cânticos do servo sofredor. Então Jesus é alguém que experimentou rejeição, dor, desprezo, humilhação, sofrimento. Um primeiro sentido desse texto podia ser o próprio sentido povo de Israel, que sofreu um exílio, um povo ferido, arrancado da sua terra, vivendo perdas, humilhações, sofrimentos e angústias. Então a Bíblia, em suas histórias, ela não romantiza o sofrimento. Ela não trata o nosso sofrimento de forma apenas poética, romantizada. Mas ela reconhece o sofrimento como parte real da experiência humana, a tal ponto que Deus, e isso é uma loucura, e é uma loucura até mesmo na mitologia grega, porque acreditar em um Deus que sofre é uma loucura, porque os nossos heróis, os nossos deuses, são nossos heróis e são nossos deuses porque eles não sofrem. E aí vem Jesus de Nazaré, que sofre e morre. Então, quando se prega sobre esse Jesus, o Paulo fala o seguinte: isso aqui se torna um escândalo para quem não acredita, porque a pessoa vai dizer: quê? Você crê em um Jesus que sofreu e morreu? E é exatamente esse sofrimento e essa morte de Jesus que nos aproxima da nossa realidade. E em Jesus, o sofrimento não é o fim da história, porque Deus não nos abandona. O Rubem Alves tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz assim: ostra feliz não faz pérola. A ostra, para produzir pérola, ela tem que ser incomodada. O óleo, Valdecina, tem que ser prensado. Então eu não sei se você tem passado por dores. Eu não sei se algumas das suas noites têm sido noites de choros e lágrimas. Eu não sei se algumas das suas noites têm sido traiçoeiras e longas. Mas eu quero falar da história de um Deus que toca a nossa história, porque é um Deus que também sofreu. E que quando ele diz assim: Aline, não chore, ele sabe o que é chorar. Quando ele diz assim: eu sei a sua dor, é porque ele sabe, ele já passou, ele já vivenciou isso, e ele pode falar isso para nós. Então, sofrimento que gera vida é um sofrimento que nos ensina que Deus não nos abandona, mesmo nos nossos exílios emocionais, espirituais, familiares, interiores, nas nossas dores sem explicação, que nós não entendemos, nas nossas noites escuras da caminhada, Deus continua presente nos nossos vales sombrios de morte, não nos abandona no sofrimento, e a sua cruz é Ele declarando: eu não desisto de você, eu não vou te abandonar.
Quero dizer uma verdade para a sua vida nessa noite. Às vezes aquilo que nos quebrou, assim como uma ostra, se tornará o lugar onde Deus vai começar a te reconstruir como uma pérola. Segunda verdade, sofrimento que gera vida revela que Deus não nos abandona. E em segundo lugar, revela um Cristo que entra na nossa dor. E é interessante porque as expressões que o profeta usa são expressões assim muito fortes. Fala que Jesus foi traspassado. Sabe aquela sensação que você tem assim, pastor, enfiaram uma faca dentro, transpassaram com uma espada. Ele fala moído. Alguém já viu aqui o processo de uma carne moída, triturada, arrebentada, cortada? É a imagem que o profeta fala de Jesus, moído. Pastor, eu estou me sentindo moído. Parece que não sobrou uma unha minha. Parece que não sobrou um pedaço de pele para contar a história. E aí nós olhamos para esse servo sofredor, cheio de dor, e percebemos que ele entrou na nossa dor. Ele não apenas nos abandona, como ele entra na nossa dor. Então o Cristo que nos salva, ele não nos salva de longe. Essa relação, ela não é uma relação abstrata, filosófica, apenas de cunho teórico. Essa relação é uma relação existencial. Cristo entra na nossa realidade. Nós não estamos sofrendo sozinhos. Ele conhece a nossa lágrima, o abandono, a angústia e o nosso sofrimento. Ele entra na nossa dor. Diz o texto bíblico, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Eu quero dizer algo para você, meu irmão. O servo sofredor, o Jesus que sofreu por nós, tomou sobre si as suas lágrimas, tomou sobre si as nossas dores, os seus soluços que ninguém vê e que às vezes você soluça quieto, calado, para sua filha não perceber, para o seu marido não perceber, mas que você já chorou tanto, que nem lágrimas mais escorrem do seu rosto. Jesus entrou na sua dor, ele levou sobre si as nossas dores. Terceiro lugar, o sofrimento que gera vida é um sofrimento que revela que Deus não nos abandona, que Cristo entrou na nossa dor e que remove a culpa e destrói a condenação. O texto bíblico diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Quantas culpas nós carregamos, quantas condenações nós carregamos dentro de nós mesmos, quantas situações até hoje nós não fomos nem capazes de nos perdoar. E chegamos a um estágio da nossa vida que a nossa vida está paralisada. Por causa de tanta culpa, por causa de tanto medo, por causa de tanta condenação. E a mensagem de Isaías 53, ela é clara e ela é poderosa. Já não há mais condenação. Já não há mais exclusão, já não há mais indigno diante da graça de Deus, porque na cruz
Jesus carregou o nosso pecado, a nossa culpa, a nossa vergonha e o peso da condenação. Tem muita gente vivendo, tentando merecer o amor de Deus. E o Evangelho está dizendo o seguinte: você não é amado porque você merece. Você ainda não entendeu que ninguém merece ser amado? Você é amado. Você é amado. Você é amado porque Deus decidiu te amar e Ele te amou primeiro. E como diz o apóstolo Paulo, Ele nos amou enquanto ainda éramos pecadores e estávamos mortos no nosso pecado, porque por causa disso, o Paulo classifica esse amor, que é um amor que chega a constranger. Ele constrange a gente, porque a gente olha para ele e fala: eu não mereço, mas eu te amei, e eu te amei quando você nem sequer merecia. Então a cruz de Cristo é a afirmação de que a graça de Deus, ela é maior do que a nossa culpa. Ninguém está longe demais da graça de Deus. Eu quero dizer algo para você, meu irmão: não desista de orar pelos seus. Não desista de orar pelos seus, porque ninguém está longe demais da graça de Deus. A graça de Deus é maior do que o pecado, é maior do que o Satanás, é maior do que o inferno, é maior do que o diabo, é maior do que qualquer coisa. Ele nos amou primeiro. Quarto, sofrimento que gerou vida transforma a dor em solidariedade. E mais uma vez, eu vou contando essas histórias para os irmãos, porque eu vou lendo a Bíblia, Bruno, e na medida que eu vou lendo a Bíblia, eu vou ficando chocado com a linguagem bíblica, ainda que você leia 1, 2, 10, 20, 30, 50, 100 vezes o mesmo texto. As expressões carregadas pelo profeta são muito fortes, quando ele diz: pelas suas pisaduras fomos sarados. Mas não são pisaduras como quem está andando, Josinal, nos lençóis maranhenses, no pôr do sol, para comer uma lagosta, um camarão, no final do dia. Aí você vai andando assim, como se você fosse... Não. É pisadura de quem está com uma cruz nas suas costas e que em determinado momento cai no chão, porque não consegue andar. É pisadura de alguém que vai ser crucificado e que vão fixar um prego no pé dele para que o pé dele não se mova. Então esse Cristo é um Cristo solidário com corpos feridos, não apenas doenças físicas, mas todo e qualquer tipo de enfermidade. Então o nosso Cristo é alguém que acolhe os cansados, os esmagados da vida. Ele abraça quem foi traumatizado ou abusado. Ele recebe os rejeitados. Ele caminha com os que sofrem, porque a cruz de Cristo não apenas perdoa, mas ela também acolhe. Então em Cristo Jesus há lugar de cura, há lugar de acolhimento, há lugar para reconciliação, há lugar pela esperança. Quinto e último, sofrimento que gerou vida nos ensina que a ressurreição sempre terá a última palavra. Fala para a pessoa que está do seu lado: a ressurreição terá sempre a última palavra. E aí, para você falar assim: pastor do céu, você só falou de sofrimento, 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 sofrimento. Então, o profeta Isaías diz: ele verá o fruto do trabalho
da sua alma. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma. Ele verá. 2 pontos. Valeu a pena. Valeu a pena. Então Jesus morreu, mas a morte não conseguiu prendê-lo. A violência não venceu, o império não venceu, o mal não venceu. Jesus ressuscitou, e a ressurreição é isso, é a resposta de que o amor e a violência não vencerão. A dor não é eterna, vai passar. Ei, eu estou aqui para te dizer nessa noite, vai passar. Essa dor que você está enfrentando vai passar no nome de Jesus. O nosso sofrimento não é definitivo. A cruz não é o fim. A esperança ainda respira. Eu sei que a cruz pode ser dolorosa, mas nós cremos na cruz e cremos também no túmulo vazio. Nós cremos que Jesus morreu na cruz, mas cremos também que Jesus ressuscitou. Talvez hoje você esteja vivendo uma dor. Uma dor diferente talvez de uma enfermidade física, em que você fala, está doendo minha mão, está doendo meu pé, está doendo minha cabeça, está doendo meu corpo. Seja uma dor indizível, que você só sente, e que você talvez nem consiga expressar. Talvez hoje você esteja vivendo um exílio, alguém que esteja preso, cativo de sonhos, literalmente preso. Pastor, minha vida nesses últimos anos não andou nem para frente, nem para trás. Eu estou paralisado, eu me sinto como alguém cercado, sem qualquer tipo de perspectiva. Talvez você esteja vivendo uma perda. Talvez você esteja vivendo uma angústia. Talvez você esteja vivendo uma noite escura. E noites dolorosas são noites muito dolorosas, porque noites dolorosas alteram a nossa percepção de tempo. Hoje eu fui visitar um membro da nossa igreja que está num hospital, e aí ele diz: ô pastor, parece que é uma eternidade o dia aqui dentro dessa UTI, porque quando está doendo parece que o tempo não passa. Uma noite parece que vira 1000 anos. Talvez você esteja enfrentando um processo difícil na sua vida, mas Cristo te trouxe aqui hoje para dizer que ainda existe esperança na sua vida. Sabe por quê? Porque Ele ressuscitou, e a ressurreição é a declaração de que o mal não vencerá. Isso vai passar. Então o que nós aprendemos aqui é que Deus entra na nossa dor, é que Deus carregou a nossa culpa, é que ninguém está excluído da graça de Deus, e que todo sofrimento que temos enfrentado vai gerar transformação, porque ostra feliz não faz pérola. E Deus está trabalhando na sua vida. Deus está trabalhando na minha vida. Deus está trabalhando na nossa vida, porque a ressurreição sempre será a última palavra. Ei, Deus não te abandonou. Você pode se colocar em pé nessa hora? Eu quero orar por você nesta hora.
Nós vamos cantar uma canção. Eu não sei o que você está enfrentando. Quais são os processos de dores e de angústia que você tem vivenciado. Mas Cristo tem a última palavra, e a última palavra é a ressurreição. A morte não é o ponto final. O sofrimento não é o ponto final. A sua dor não é o ponto final. E nós queremos orar por você, porque nós cremos na ressurreição. Você é um discípulo da ressurreição. Você não está sozinho. Enquanto estamos cantando aqui, você pode, num ato de fé, sair do seu lugar, vir aqui à frente, e nós vamos orar por você, no nome de Jesus. Você vai sair daqui hoje, renovado pela esperança que só Cristo pode te dar. Não importa a sua dor, a sua angústia, Cristo Jesus é contigo. Aleluia. Em perfeição. Declare isso. Santo, Santo, o Deus poderoso. Santo, Santo, o Deus poderoso. Eu não conheço outra canção. Cante. Que me descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Santo, Santo, o Deus poderoso. Santo, Santo, Deus poderoso. Santo, Santo, o Deus poderoso, e não há outro. Outro igual. Declare santo, 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 Deus poderoso. Santo, santo, Deus poderoso. Deus poderoso. Aleluia. Só um minuto. Aproveitar que o pastor pediu para orar, né? Hoje, desde manhã, eu vim na fé. Eu ainda continuo aqui na fé. Eu tive um problema intestinal e acabou que hoje foi na fé. Mas eu decidi a não obedecer ao meu corpo.
O meu corpo falou para mim ficar lá em casa, deitadinho, quieto. Mas assim como o Senhor pediu para orar, eu queria que o Senhor orasse. Eu estou com uma como diz, não é nem uma infecção intestinal muito forte. Então eu queria que o Senhor pudesse orar por mim também. Amém? Você pode estender as mãos. Oh Senhor Deus, nós queremos apresentar a vida do Rogério diante do Senhor. Queremos pedir ao Senhor que nesta hora o Senhor possa guardar a vida do teu filho, guardar a sua saúde. Abençoe, ó Deus, a vida do Rogério. Pai, renove a sua saúde, livra-o de toda e qualquer infecção intestinal e traga cura completa e integral, para que ele continue sendo um instrumento do Senhor. Pai, nós oramos agora, Senhor, pela vida do Vandeir, que está na UTI de um hospital. Visita o teu servo, traga cura, sara, Deus, restabeleça sua saúde. Pai, nós oramos por todos aqueles que estão atravessando um momento de dor, de angústia, um momento de noite escura da alma. Nós cremos que a ressurreição é a última palavra. Não desistiremos, porque o Senhor não nos abandona. O Senhor entrou na nossa dor, o Senhor é conosco e vai passar no nome de Jesus. Essa dor vai passar no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Aleluia! Você pode aplaudir ao Senhor. Ele venceu a nossa morte. Vamos encerrar o nosso culto. Dê a mão para o irmão que está do seu lado. Glória a Deus. Nós vamos encerrar o nosso culto nessa hora e vamos cantar como a gente costumeiramente fazemos, encerrando com uma canção, com a igreja cantando em o nome de Jesus. Feche os teus olhos, mentalize agora e consagre ao Senhor. Minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor abençoe os teus filhos. Que o Senhor abençoe os filhos dos teus filhos. Que o Senhor te dê a paz. Vai na bênção, no nome de Jesus. Então minha alma canta-te, Senhor. Sol, grande os espera.